Deus. De fato, o Senhor estava já me incomodando com uma palavra, já faz um tempo, não foi essa semana, e eu pedi direção do Senhor. E na quinta-feira, na parte da manhã, eu estou lendo um livro com o Alexandre a respeito de um curso que a gente está fazendo, e logo cedo, lendo o livro, que a gente já deveria terminar nesse curso, não só eu e o Alexandre está fazendo, mas tem o Ademir e Elisângela, no canal da igreja, que a gente também está tentando se esforçar mais, né, para ler esse livro, mas é muito bom o livro. A questão é que devido às muitas atividades que a gente tem, a gente ainda não terminou, mas a gente vai terminar essa semana, em nome de Jesus. E aí, lendo o livro do Alexandre para mim, porque a gente tem costume de ler junto, e aí, no livro falava daquilo que o Senhor estava me incomodando. Aí eu falei, meu Deus, então é confirmação de Deus. E eu tenho até testemunha, porque nesse dia a Thaís estava lá em casa e ela estava pegando a casquinha da leitura do livro, e eu falei assim, o Senhor já está começando a confirmar o que Ele vai tratar com a gente no domingo. Do decorrer do dia, isso foi na quinta-feira de manhã, aconteceu uma situação que eu não vou expor ninguém aqui, mas com os irmãos daqui, que era consequência do assunto que eu ia falar. Eu falei assim, aí eu tenho que falar mesmo, pode ser outro no meu lugar, porque senão às vezes acaba que os outros acham assim, tá falando porque aconteceu, né? Mas hoje eu tenho testemunho e não foi. Né? Depois vocês podem perguntar ao Thaís exatamente como foi a situação, que aqui eu estou resumindo. E dentro desse assunto, eu nem tenho um tema específico a tratar com vocês, mas eu quero que, é bom que hoje é domingo de ceia, a gente já teve esse momento de reflexão, para a gente começar a pensar em como a gente está agindo. E é assim que o Senhor não só tem feito comigo, mas Ele está continuando. E uma das coisas que a gente tem que analisar bastante, e a gente já falou domingos passados aqui, é a respeito de como a gente se comunica. Aí fora, os meninos que têm uma lábia maior, eles conseguem mais menininhas, né? Quem tem uma oratória melhor impressiona mais as pessoas. Mas o Senhor, Ele pesa o espírito. Ele não está preocupado com a sua entonação, com a sua eloquência, se você fala muito bem ou se você não tem uma retórica tão aprumada assim. Ele está se importando com o teu espírito. E nisso, o Senhor me questionando, eu comecei a analisar algumas situações na minha vida. E eu queria que, nesse domingo, a gente começasse a pensar como é que está a situação. Começar sempre dentro de casa, né? Primeiro, a gente se relaciona com Deus, depois dentro da nossa casa, depois vem o trabalho, os irmãos na igreja. Comecem a pensar nessas áreas. Será que com Deus eu falo A e Deus está entendendo B? Será que com quem convive comigo dentro da minha casa, não vou falar só marido e mulher não, porque tem relação de pais, filhos. Falando nisso, a Joyce desceu com os adolescentes, tem alguma coisa específica para eles lá? Que é muito importante isso para toda igreja, mas se ela se puder depois de ver com a Joyce, isso é muito importante lá. Porque o que acontece? Infelizmente, o bem que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo. E o mal que a gente não quer fazer, ele está sempre diante de nós. E essas situações afetam muitas pessoas. Quer que eu diga? Afetam todas as pessoas. E eu não estou falando aqui, eu deduzo que... Não, afeta todos nós, porque nós somos seres imperfeitos, buscando a perfeição em Cristo, até atingirmos, né, a estatura de varão perfeito. Perfeito, está estudando, está crescendo, né? O que quer dizer perfeito? Que já terminou, né? Ele foi findado e ali está pronto. Quando a gente diz que alguém é perfeito, é porque ele já está pronto. E eu e você, cada um de nós que está aqui assistindo e tendo essa palavra, nós somos seres incompletos. Incompletos por quê? Porque o Alexandre é muito manso. Manso é demais. E eu tenho que aprender isso com o Alexandre. Porque eu não sou tão mansa assim quanto ele é. Mas por que eu tenho que aprender isso com ele? Porque Cristo é manso. Mas o Alexandre, talvez por ser manso, tem outras dificuldades que ele tenha.
E por isso ele não é perfeito só porque ele é manso. Tem outras coisas que o Alexandre precisa desenvolver. Assim como eu, que não é porque eu não tenho a mansidão desenvolvida tal como o Alexandre, eu não preciso desenvolver outras coisas. E quando a gente estava falando sobre comunicação, eu quero já abrir aqui para vocês que muita gente acha assim, né? Ah, Gisele fala muito bem. Eu quero confessar para vocês que a minha infância toda foi ouvindo assim. Ah, essa menina parece um bicho do mato. O irmão dela fala com todo mundo. Ela não fala com ninguém. Chegava no lugar, eu escondia assim, quase atrás da minha mãe, entendeu? Ia chegando devagar. Meu irmão não. Meu irmão chegava, todo mundo falava com todo mundo. E hoje eu acho que eu ainda preciso, não tenho certeza que eu preciso aprender muito, mas muito mesmo. Mas à medida que o Senhor tem me revelado o propósito dele, falo revelado porque eu ainda não sei plenamente o que Deus tem para mim, como propósito, e a gente vai falar sobre isso, eu tenho me esforçado para desenvolver para aquilo que o Senhor me chamou. Então, talvez se a gente melhora alguma coisa, não é porque eu nasci perfeita, mas porque eu estou me esforçando. Tem um rapaz, ele é muito conhecido, ele é um filósofo muito conhecido, não só nas mídias, mas na área de filosofia, psiquiatria, como psicólogo, né? Ele é um pensador atual, é Leandro Carnal, não sei se vocês já ouviram, quem faz faculdade aí conhece, e ele diz justamente isso, né? Que nós, por não sermos perfeitos, muita gente diz assim, para aquele que veio desenvolver bem: nossa, André, tem sorte, hein? Pô, trabalha belzão. Nossa, tua esposa é bonitona, tem sorte. Alguém sabe quanto ele se esforçou para aquilo? Então, vamos começar desmistificando na comunicação essa questão de sorte e azar. Isso não existe. Existe sim providência de Deus, existe sim aquilo que Deus tem para você, e existe sim o esforço. Porque o reino dos céus, ele é adquirido com esforço. Então, uma pessoa que às vezes acorda meio-dia, não estou falando quem vai dormir, a Edna falou assim, mas eu sei que a Edna dorme muito tarde. Então ela acorda meio-dia e ela tem uma vida regrada, né? Não é meio-dia, eu estou falando aqui porque ela levantou a mão, mas eu sei que não é meio-dia que ela acorda. Mas eu sei também, porque ela tem alguns compromissos, que quando ela tem compromisso, não tem dia ruim. Se ela tem compromisso, ela acorda na hora para cumprir aquele compromisso. Eu estou falando de pessoas que dormem 10, 11 horas da noite, acordam 11 da manhã e quer ter a vida daquele que vai dormir meia-noite e acorda 4 da manhã. Que trabalha, que estuda, que acorda mais cedo para buscar a Deus, que ora, que no tempo, na brechinha que tem, no ônibus, na condução, no trem, está lá, né, falando com o Senhor, ligado com o Senhor, pedindo para que o Senhor dê vida para ele, mas quer chegar aqui no culto no domingo, na reunião que tem nos grupos caseiros, e querer uma dimensão espiritual como se estivesse buscando o Senhor 24 horas por dia. Então, quando o Senhor começou a me incomodar com tudo isso, né, eu comecei a perguntar: mas Senhor, mas o porquê que... Não estou falando de ninguém de fora, estou falando da igreja do Senhor, estou falando de mim. Por que isso às vezes acontece com a gente? Essa falta de comunicação, lembrando que a comunicação nem sempre ela é verbal, né? Por que acontecem essas falhas em nós? E aí o Senhor me levou para a passagem que está lá em Gênesis, capítulo 11, pedi para que os irmãos abram, versículo do 1 ao 9. Gênesis, bem fácil, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 11. Enquanto os irmãos estão abrindo aí as suas Bíblias, eu gostaria que todos, a Bíblia no celular, a Bíblia papel, quem tiver com a sua Bíblia que abra, compartilha com o irmão que está do lado. E antes da gente ler, eu gostaria que a gente se compromissasse com uma coisa, não comigo, mas com o Senhor. Porque o que tem acontecido é que todo dia, toda hora, chega informações de diversas formas. Chega informação na televisão, chega informação
nas redes sociais e a gente é sufocado de informação. Uma criança hoje, de 5 anos de idade, talvez ela já tenha recebido mais informações do que a minha bisavó aos 20 anos. Vocês têm noção do que é isso? E por que o mundo, ao invés de melhorar com tanta informação, e às vezes são informações até de qualidade, por que o mundo, ao invés de melhorar, por que o mundo tem piorado? Esses eram meus questionamentos com o Senhor, né? O porquê dessas coisas. Primeiro, o que a gente tem feito com esse conhecimento? Porque o que é o conhecimento? Vamos entender aqui. O que é o conhecimento? O conhecimento nada mais é do que você se ater à informação. Eu recebi a informação, então eu tenho conhecimento. Eu sei de tal coisa, porque aquele assunto chegou até mim. Então isso é conhecimento. Agora, entre conhecimento e também o entendimento, né, você ficar inteirado do assunto, da informação, é o quê? É você pegar aquele conhecimento, o entendimento daquilo é o quê? Você interpretar. Sendo que eu posso interpretar de uma forma, a Elisângela pode interpretar de outra, a Johnny de outra, a Eliana de outra, e aí cada um interpreta da maneira que quer. Sendo que o que o Senhor quer pra gente não é trazer só o conhecimento da palavra dele, não é somente que o entendimento, que é a letra, que cada um interprete como quer. O que o Espírito Santo quer trazer para nós é sabedoria. Porque sabedoria, só com o Espírito Santo. Não estou falando da sabedoria do mundo, não. Eu estou falando da sabedoria de Deus, a sabedoria que diz em Provérbios, que é um princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas que sabedoria? É uma sabedoria que me faz conhecer, aí peguei a informação, eu compreendi aquilo que é, e a sabedoria me leva a aplicar. E isso é um desafio para nós todos os dias, e é um desafio para a liderança. Não é, líderes? Fazer com que o outro que você cuida aplique aquilo para a sua vida. A aplicabilidade do conhecimento, do entendimento que a gente tem recebido, é que vai nos levar a ter êxito, a ter sucesso ou não na nossa caminhada com Deus. E por que eu estou falando isso? Para que não aconteça, todo mundo sabe das coisas que a gente vai falar aqui, mas por que a gente vem domingo após domingo, vem grupo após grupo, para estar com os irmãos, para estar juntinho do jeito que a gente está aqui, para que a gente comece a aplicar. E quando eu falhar, eu preciso da Cristiane para falar: Gisele, você está errando. Porque se eu não tenho esse vínculo com ela, se eu não estou com ela, se eu não venho aos cultos, se eu não estou nos grupos, eu vou ter conhecimento, eu vou ter entendimento, mas para eu aplicar, eu só vou conseguir aonde eu sou bem desenvolvida. Agora, se eu não sou tão desenvolvida assim como Alexandre, na área da mansidão, se eu não estiver em contato com os irmãos, eu não vou ter uma Thaís para falar assim: vai devagar, José. Mas se a Thaís tem a mesma dificuldade, o que eu posso fazer, Thaís? Quando eu estiver dando mole, você me corrige. Quando eu estiver dando mole, eu falo para os meus filhos. Eu os corrijo também. E assim a gente vai crescendo. Nesse texto de Gênesis, creio que todos já tenham aberto, ele diz assim, é sobre a Torre de Babel. O texto diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. A gente vai por partes, a gente vai ler até o 9, por isso que eu pedi para que todos permanecessem com a Bíblia aberta. Gênesis 11, o versículo 1 diz que todos tinham o que, gente? Uma maneira de falar. E isso é mais um desafio do Senhor para as nossas vidas. Quando a gente tem a mesma maneira de falar, a gente rompe muitas barreiras. O povo aqui, no versículo 1, todos estavam alinhados, assim como a Eliana bem diz, né? Eles estavam em alinhamento, todos falavam da mesma forma. A linguagem do povo era a mesma. E hoje, nós, servos do Senhor, por mais que sejamos diferentes, sejamos
seres que buscam a perfeição em Deus, até nós adquirirmos essa estatura de varão, varoa perfeita no Senhor, nós precisamos buscar o Espírito Santo. E como eu faço isso? Com jejum. Como é que eu faço isso? Com oração. Como é que eu faço isso? Com leitura da palavra. Se tem dificuldades nisso, pede para caminhar uma milha com seu irmão, com a sua irmã. Ele vai caminhar até a cruz com você. Porque ninguém está pedindo aqui dinheiro emprestado, ninguém está pedindo algo sobrenatural. O que a gente tem que se esforçar é para isso. Se eu tenho dificuldade, se eu tenho tal fraqueza, para que a gente esteja igual esse povo aqui, né? Todos falando a mesma língua, nós precisamos buscar o Espírito Santo do Senhor. Quando eu falo que o Senhor tem me confrontado muito, porque lembra, talvez eu esteja com a minha ligação com Deus falando, e o Senhor me entende, porque o Senhor entende cada um que entrou aqui. Entende a Dione das suas dificuldades, vai entender o Valmir das suas dificuldades, cada um aqui, o Senhor entende. Mas quando parte para aqueles que convivem debaixo do nosso lar, por sermos diferentes, o que acontece? Às vezes a gente está falando da mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, mas fala de uma forma e um entende A. Mas não é A, eu quis falar Z. E aí já gera um conflito. Esse menino na idade dele não era assim. Na minha época não acontecia desse jeito. Mas você tem buscado descer o seu nível? Porque Paulo diz, me fiz de fraco para ganhar os fracos. E se for necessário, eu tenho pedido isso muito ao Senhor. Eu não estou dando aqui uma aula nem nada disso. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que o Espírito Santo trouxe para mim. Ele falou assim como eu estou cobrando você em amor, compartilha isso com a igreja. Porque é isso que eu vou cobrar em amor também para essa igreja. Que todos estejam alinhados na mesma forma de falar. Fabiano, qual Deus que você serve? E o Fabiano vai responder, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou então Deus que é meu Pai. Enfim, eu creio que aquilo que ele disser é o mesmo que eu vou dizer. Porque Deus é meu Pai, é o Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Provedor. Mas por que, se a gente busca o mesmo Deus, que tem o mesmo Espírito, a gente não consegue se entender? Ou o Espírito de um ou de outro não provém de Deus. Correto? E é nisso, e eu estou falando isso porque tem dificuldade minha com o Alexandre lá em casa, tem dificuldade com os meus filhos, mas é nessa hora, irmãos, que o Espírito Santo quer nos encorajar. Veio a dificuldade em casa, busque o Espírito Santo para tudo, porque é melhor a gente ganhar a nossa alma, ganhar a nossa família, ganhar aqueles que convivem com a gente, do que você ganhar o mundo inteiro e aqueles que convivem com você está escorrendo entre os seus dedos. O que o Senhor quer nos alertar no dia de hoje é: me busque enquanto vocês podem achar. Chegará um tempo que me buscarão e não me encontrarão, diz a palavra do Senhor. Mas hoje nós podemos buscar ao Senhor. E o que temos feito com esse tempo? Que nós podemos nos dedicar ao Senhor. O que nós temos feito com o nosso tempo ocioso? Será que o WhatsApp, Facebook, sabe mais sobre nós do que o Senhor? Tem gente que não pode dar um espirro que o Facebook, né? Eu falo Facebook porque todo mundo está bem no Facebook. Todo mundo já sabe. Mas o Senhor sabe como é que está o teu espírito, como é que está a tua alma. E às vezes talvez você nem tenha um Facebook, não se exponha tanto assim no Facebook. Mas aquele irmão que não ora por você está sabendo de tudo, porque basta você ficar nervoso que você já fala, né? Estou com raiva de fulano, beltrano, ciclano. E isso não gera um alinhamento da palavra do Senhor, isso não gera um alinhamento com o Espírito Santo de Deus, e isso não vai gerar o que no versículo 1 diz, uma só maneira de falar.
O que o Senhor está requerendo para essa igreja é uma só maneira de falar. José, você está falando isso da Torre de Babel à toa, vocês vão entender. No versículo 2, quem tiver com a Bíblia aberta aí acompanha, diz assim: sucedeu o quê? Partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. No versículo 2 está dizendo lugar onde você chegou para habitar. E eu fico muito feliz, não porque hoje não tem visitante aqui, mas a não ser, né, a avó do André, mas eu já digo que era nossa, sabe por quê? Porque eu falei assim quando ela chegou. Talvez, né, eu não tenha te visto ainda, mas eu já ouço com muito carinho, né, sempre ouço a Nina e o André falando da senhora, então para mim, quando eu vi, já parecia que era de casa. Parecia não, é de casa, tá bom? A casa é sua. Mas como eu falei, aqui nós não temos hoje muitos visitantes. Então eu creio que cada um que chegou nesse lugar, chegou aqui para habitar, tá bom? Você chegou aqui, então a casa é sua, você pode habitar aqui. O Senhor quer que nós habitemos. E se não for essa direção, for um outro lugar, você pode ir para um outro lugar, né, sem peso no coração. Fabiano, Janaína estão chegando, né? Então, assim, esse é o lugar que o Senhor te deu hoje. E o que você tem feito nesse lugar que o Senhor te chamou para habitar? Porque meus filhos, um tem 1 e o outro 4 anos. Mas eles vão crescer lá em casa. E à medida que eles crescerem, as responsabilidades também vão crescer. Hoje eles vão ter tantas responsabilidades quanto eles vão ter lá nos seus 20 anos. Se eles não casarem, né, nessa época, eu casei nova com 21, mas se eles não estiverem casados nessa época, eles vão ajudar não só com os afazeres de casa, mas também naquilo que for necessário. Ah, usa o telefone. Vamos ajudar na conta de telefone? Por que não? Então, lá esse povo chegou, né? Sucedeu que partindo eles de um lugar para o outro, eles chegaram na planície da terra de Sinear e habitaram ali. Então, comece a refletir o trabalho que o Senhor te deu, naquele lugar lá do seu trabalho, no colégio que o Senhor te colocou, seja ele público, particular, faculdade, não importa. O lugar que o Senhor te colocou, Ele quer desenvolver algo contigo ali. No versículo 3, diz assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-los ali. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Nesse versículo 3, eles começaram a compartilhar a missão que eles tinham. E nessa parte da missão que esse povo recebeu, eu quero reforçar algo aqui para a igreja, que é muito claro. No âmbito empresarial, eles utilizam muito isso, e a igreja às vezes perde porque não aplica, não é o que os empresários inventam, não. O que a palavra do Senhor diz, e eles adquirem isso da palavra. Primeira coisa, visão. A visão nossa, né, servo do Senhor, tem que vir de Deus. Depois de a gente ter a visão certa, estabelecida do que eu quero lá no futuro, eu tenho que adquirir o quê? Alguém sabe me responder? Alguém sabe me responder, gente? Tem alguém cochichando? A gente vê a nossa missão. A visão vai demonstrar claramente pra gente o propósito. E o propósito, quem faz aí, né, já fez a fundamentação, quem está fazendo, vai entender qual é o propósito eterno de Deus. É sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos repetir com mais força? Qual é o propósito eterno de Deus para nós? Sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, a missão já está clara. Sendo que há uma diferença entre visão e missão. A visão é aquilo que eu vou atingir lá no futuro. A missão é algo que eu tenho que fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até eu conquistar os meus objetivos, as minhas metas. Não é isso, Thaís? E quais são os teus objetivos e metas hoje, como servo do Senhor, para você desfrutar do propósito eterno de Deus?
que é ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Será que todo dia, de fato, gente, será que todo dia eu acordo pensando, eu preciso ser em casa, preciso ser na rua, preciso ser com o meu vizinho, preciso ser com os meus irmãos, preciso ser com os pastores, preciso ser com a liderança, preciso ser com os meus liderados, preciso ser com quem for. Uma família semelhante a Jesus. Porque se a gente não tem isso como foco nosso todos os dias, não quer dizer que eu vou largar trabalho, que eu vou largar a faculdade, nada disso. Mas é onde eu estiver, eu buscar essa essência, que é a missão que o Senhor me deu e te deu. E esse povo aqui, em Gênesis 3, eles compartilharam. Eles falaram assim, disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos. E o que o Senhor está falando para a gente hoje é, vinde, vamos nos alinhar. Vamos falar a mesma língua. O propósito é esse. Não é fazer essa igreja lotar para a gente sair desse espaço aqui que é menor para ir para um outro maior, não. A visão do Senhor não é essa. É vamos lotar os céus. Se a igreja Assembleia de Deus, presbiteriana, seja lá que dominação for, estiver crescendo, louve e celebre pela vitória do teu irmão. Mas a gente só quer celebrar por aquilo que a gente conquista. E quando a gente celebra só por aquilo que a gente conquista, a gente não dá o domínio para o Senhor. A gente toma aquilo como posse, como se fosse nosso. E eu tenho orado assim, nós pastores, que ele não seja diferente. Temos declarado que essa igreja, eu oro muito assim com o Alexandre, essa igreja não é minha, não é do Alexandre, não é do Juscelio, não é da Cristiane, não é do Antônio, não é de pastor nenhum, é do Senhor. É do Senhor. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Mas o que o Senhor está falando aqui no texto é, vinde, queimemos tijolos, né? Betume. E o que o Senhor está falando hoje é, acorda, pensando que aonde você colocar a planta dos teus pés, Cleusa, aonde você colocar os teus pés, Johnny, e cada um que está aqui dentro, o Evandro, seja na faculdade, no trabalho, aonde eu colocar a planta do meu pé, aonde o Senhor me chamou para habitar, eu vou fazer diferença. Eu vou fazer diferença. Eu vou fazer a minha missão. Porque às vezes a gente só foca na promessa. Mas o que eu tenho que fazer até atingir a promessa? Se eu começar a chamar alguns irmãos aqui, vocês vão ver que eles receberam já promessas lindas do Senhor. E tem uns que às vezes nem acreditam de coisas tão grandes que o Senhor tem. Porque o tempo já passou, e acha que não é mais para si. E o que o Senhor está falando hoje é, começa, Miriam, a cumprir a minha missão. Que tudo aquilo que você sonhou, ainda é pouco porque eu vou te dar. É muito além. Em Efésios diz que tudo aquilo que o Senhor sonhou para você, Eliana, que sonhou para cada um de nós, não é nada conforme aquilo que o Senhor planejou, conforme o poder do Senhor que opera em cada um de nós, porque o Senhor tem infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Quantas coisas boas a gente pode querer para as nossas vidas? Não é, Vivi? Está pensando aí nas coisas boas que você quer para você, que você sonha para você? E o Senhor diz, isso ainda é pouco, porque eu tenho infinitamente mais. Tem como a gente medir o infinito? Não tem, né? É igual o amor de Deus. Largo, tão largo, alto, tão alto, é maior do que o mundo. A gente não tem noção, gente, do que é uma galáxia. De tão grande é a dimensão. Imagina o infinito. O universo tem galáxias. São várias, a gente não tem noção de uma. A nossa mente é tão limitada, se a gente pudesse parar um pouquinho para pensar que mesmo Deus, com toda a sua soberania de criar todas as coisas, Ele tem se importado com cada um de nós, com cada sonho nosso.
a gente incluo eu, nunca mais abriríamos a boca para reclamar. Nunca mais nós tomaríamos atitude nenhuma sem perguntar no nosso lugar o que o Senhor faria. Nós seríamos não só de boca, não só de apostila, de fundamentação, mas nós seríamos totalmente submissos à vontade do Senhor. No versículo 4, diz assim: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles já estavam ali nos tijolos, compartilhando a missão. E é isso que o Senhor quer para nós. Acordemos todos os dias, comecemos a compartilhar a missão. Mas no versículo 4, eles estão comunicando a visão, as metas e os objetivos que eles tinham. E a gente precisa uns dos outros para isso. Eu preciso comunicar a Alexandre, diante da missão que eu tenho diária, eu preciso comunicar ao meu esposo aonde eu quero chegar. E eu quero agora reforçar, né, falar assim: homens, prestem mais atenção nisso. Vocês, Osiel, Júnior, cada um que está aqui, o que o Senhor quer é fazer com que os homens despertem de toda a apatia espiritual que faz com que eles se mantenham, às vezes, como eu tenho minha mãe para orar por mim, eu tenho minha esposa que tem mais tempo. Não. O Senhor quer despertar os homens, não só dessa igreja, mas os homens dessa nação, que temem ao Senhor, com uma responsabilidade tal, de que eles governem e governem muito bem a sua casa. Eu sei que nem todas as mulheres têm, às vezes, seu esposo caminhando, e por um tempo, de fato, elas são coluna da sua casa. Mas aqueles homens que caminham com Cristo, independente se trabalham fora muito tempo ou não, o Senhor quer que eles despertem para cobrir as suas esposas, para governar muito bem o seu lar, e que principalmente comuniquem. Lembra que desde o início a gente está falando sobre linguagem, que todos devem estar alinhados, falando a mesma língua, mas como isso vai haver se não houver o diálogo? Nas nossas relações, não há intimidade se eu não converso, se eu não me abro, se eu não digo aquilo que eu gosto, o que eu não gosto. Como é que eu vou ter uma intimidade com a avó do André, que chegou hoje, se eu não sei a comida preferida dela? Né? Depois eu conto qual é a minha. Eu já sei que a senhora cozinha bem. Tá vendo? Como eu estou conhecendo a senhora sem ter uma relação, mas é assim que a gente vai se conhecendo. Mas eu sei porque talvez o André falou da avó dele para mim. Mas a gente precisa de uma relação com o Senhor, não só pelo que os outros falam no que Deus faz. A gente precisa de uma relação com o Senhor por ouvir Deus falar. E não há vergonha alguma para um homem chegar para pedir ajuda e falar assim: eu não estou conseguindo entender o que Deus quer para mim. Eu sempre digo, tem áreas na nossa vida, finanças, cuidar de filhos, família, é necessário nós termos aconselhamentos. Não estou dizendo para a gente falar da nossa vida aos quatro ventos, mas busquem direção de Deus. Se vocês esquecerem dessa palavra toda aqui, guardem no coração duas coisas. Se eu não tenho alguém para me aconselhar, seja o seu líder, alguém que Deus te direcione, não vá dormir hoje até que Deus te responda isso. Fique incomodado, mas incomodado mesmo, eu vou orar para isso, para que o Espírito Santo te direcione, para que você tenha alguém para compartilhar. Não são alguém, a torcida do Flamengo, nada disso não, mas alguém que possa te ajudar na tua caminhada de fé. E se Deus já te deu alguém,
não se restrinja a compartilhar suas limitações também com ela. Porque ela também não é perfeita e com certeza ela vai ter um outro alguém para ajudar. E outro, procure estar alinhado, falando a mesma língua que essa pessoa. Eu falo isso porque a gente tem uma dificuldade, nós pastores daqui, né, do Rio, a gente tem uma dificuldade grande, porque o Antônio, o Marcelo estão lá em Guaraciaba do Norte. Mas, como eu estou dizendo, é algo que o Senhor tem cobrado de mim e eu tenho buscado falar a mesma língua que eles. Se eu entender por algum momento, né, que está desajustado, eu preciso de imediato, gente. A gente não pode deixar para o dia seguinte. Porque sabe o que gera isso? A gente guardar, não estou falando a mesma língua de quem me cobre espiritualmente, aí quem é os liderados do Ademir, né? Os homens. Eu acho que o Ademir não está bem ajustado nisso. E eu só acho, não falo nada com o Ademir. O Ademir sempre vai continuar desalinhado com você. E se ambos, não estou dizendo que tem que concordar, os liderados dele tem que concordar com o Ademir ou com o Marcelo, né, que são líderes de grupo. Mas o que eu estou falando aqui e que a gente tem que buscar no espírito eu não estou concordando muito com a visão do Ademir, não estou concordando muito com as atitudes do Marcelo, como o Marcelo tem falado. Vá até ele e fala, vamos orar para a gente buscar o Espírito Santo juntos. Porque às vezes não é nem aquilo que você quer e nem aquilo que teu líder quer. É aquilo que o Espírito Santo quer e nem você e nem ele estão aprumados à vontade de Deus. O falar a mesma língua é falar a língua do Espírito Santo. Não é a minha vontade nem a sua vontade. É a vontade do Senhor. E no versículo 5 diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Nesse versículo está dizendo, tudo aquilo que a gente faz, a maneira com que a gente fala, se a gente está alinhado ou não, o Senhor está vendo. Você pode estar andando nas trevas, o Senhor está vendo. Você pode estar andando na luz, o Senhor está vendo. Vindo para cá, junto com a Eliana, eu não sei o que eu estava falando, eu falei assim, vamos andar na luz, Eliana. Aí meu filho me interrompeu. Mãe, soldado mau anda nas trevas, soldado de Jesus anda na luz. E foi completando, eu falei, eu acho que hoje você vai pregar. Ele falou, vou dar um banquinho para você pregar hoje, porque ele estava falando sobre o andar na luz. E a gente precisa andar na luz para a gente falar a mesma língua uns com os outros. Questões de relacionamento, principalmente quem aí ainda não tem namorado, ou tem pretendido, pretendida, vocês precisam estar alinhados. Não podem estar em julgo desigual com aqueles que vão caminhar com vocês, né? Porque quem namora, não só quero namorar. Tente, né? Aquele que namora no Senhor, pretende outras coisas para o futuro, noivado, casamento. Então é necessário, né? O povo aí do fundo, né? Talvez escondendo, escorregando do banco essa hora, os adolescentes. Então a gente precisa falar a mesma língua. Muitos relacionamentos hoje têm sido frustrados porque eles casam, não falam a mesma língua, e aí chega no casamento, a mulher toma a frente de tudo. E aí o que acontece? Ou empurra com a barriga, ou então o casamento termina. Então a gente precisa entender que tudo que a gente faz, o Senhor está vendo. No versículo 6 diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma... Quem está com a Bíblia aberta aí? Linguagem. Todos falam a mesma língua. Então o Senhor tudo está vendo. E para aquele povo, o Senhor ficou assim, uau, todo mundo está falando a mesma coisa, a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Gente, quando eu parei nesse versículo aqui, eu fiquei assim, como a igreja do Senhor está distante disso.
Porque quando a gente fala a mesma coisa, se eu falo a mesma coisa que a Miriam, que fala a mesma coisa que a Kailane, que vai falar a mesma coisa que a Clarinha, porque o Espírito Santo está alinhando, sabe o que o Senhor diz? Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Acontece que aquele povo, eles estavam comunicando que eles estavam fazendo isso para quê? Para que o nome deles se tornasse célebre. E o Senhor, que tudo vê, que o som dos corações, sabia que a intenção deles era essa, falasse, opa, vamos parar por aí. Agora, se a tua intenção que veio aqui hoje, e se a minha intenção, e todos nós juntos aqui hoje entendermos que precisamos falar a mesma linguagem para que o reino do Senhor se expanda, para que a gente viva, como diz aqui, a gente leu, para que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes ao Senhor. O Senhor não vai dizer o que disseram, o que disse para eles, não, que está aqui no versículo 7, diz assim, 20, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De sorte, o Senhor os dispersou dali e pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se ali, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície. E lembra que desde o início a gente está falando sobre comunicação, desde o início a gente está falando sobre falar a mesma língua. Não só para esse texto, mas eu quero deixar uma dica para os irmãos. Sempre quando você estiver estudando a palavra, lendo, se tiver alguma palavra que repita, e no versículo seguinte tu lê mais um pouquinho e ela está repetindo, e está lendo mais um pouquinho e está repetindo, o Senhor quer falar contigo ali. E nesse texto, lendo e repetindo toda hora, falando a mesma língua, a mesma linguagem, a mesma maneira de falar, eu falei assim, o Senhor quer falar com a gente sobre isso. E o que o Senhor está dizendo é que quando Ele que tudo vê, se a nossa motivação for a correta, for cumprir o propósito dEle, o propósito eterno dEle, Ele não vai dissipar. Pelo contrário, Ele vai dar crescimento. Ele vai dar qualidade. Se essa igreja até hoje tem perecido, é porque a gente não fala a mesma língua. É porque o Espírito Santo quer falar através de nós. Mas cada um quer falar o que pensa. Cada um quer falar o que quer, o que deseja, o que sua alma sente, o que eu acho, o que eu estudei. E esquece que a letra mata, mas o Espírito quer trazer vida. Essa igreja, o Senhor quer restituir coisas que ela já se perdeu. Mas para isso, a gente não pode vir aqui, porque eu fiz mestrado, doutorado, eu estudei. Me desculpa a expressão, mas que se exploda o que você fez. Eu quero saber o que o Espírito Santo tem a fazer. O que eu tenho buscado e orado é para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida. O que Ele tem para fazer nesse lugar. E a proposta é que a gente viva o que está lá em Atos. Quem puder estar abrindo em Atos, capítulo 2. É como resposta àquilo que temos falado. Atos 2, a partir do versículo 1. Quando acontece o Pentecostes. A gente vai ler do 1 ao 13. Que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão,
que se possuíam de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar da sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvidos a falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvindo falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? O que isso é a dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados? E para a gente finalizar a palavra de hoje, a gente falou muito, né, sobre falar a mesma língua. Sendo que quando o propósito está errado, o Senhor dispersa. Se o propósito for o mesmo, o Senhor vai consolidar e vai dar frutos para cada um de nós. Para cada um de nós. O que eu acho interessante é que nesse versículo 6 de Gênesis 11, o Senhor fica assim: isso é só o começo. Se eles continuarem falando a mesma língua, eles, não tem nada que vai segurar eles, não tem nada que vai reter eles. E isso, eles não buscaram o Espírito Santo. Vocês têm noção o poder que tem? Aqui, eu tenho certeza que buscam falar em línguas estranhas, e isso é um sinal, é uma garantia do Senhor para aqueles que o buscam, e isso não é errado. Mas essa língua aqui de Atos 2, não é o falar em línguas estranhas. É um falar inglês, outro falar francês, outro falar alemão, e todos entenderem a mesma coisa. Todos entenderem dos atos do Senhor. Todos se renderem ao Espírito Santo de Deus. E um entender o que o outro fala. Como é que hoje todo mundo fala português que está aqui nesse local, aqui nesse espaço, e a gente não consegue se entender? O Senhor não quer nos dispersar. Pelo contrário, o Senhor quer nos unir cada vez mais. Mas para isso, é necessário nós buscarmos mais do Senhor. É necessário nós buscarmos poder que vem, não dos pastores, não da sua liderança, o poder que vem do alto. Se você fala em línguas estranhas, continue, porque você está sendo edificado com isso. Mas eu quero também quebrar um tabu. Não adianta você falar todas as línguas estranhas, rodar no poder, babar, rolar, se você não consegue falar a mesma língua daquele que caminha contigo do teu lado. Para Deus, não vai ter efeito algum. Para você falar em línguas estranhas, você vai ser edificado. Mas se você fala a mesma língua do teu irmão, você não só é edificado, mas como você edifica aquele que está do teu lado, aquele que caminha com você. Glória a Deus. E é isso que o Espírito Santo quer para nós hoje. Que nós busquemos. Busquemos o seu Espírito. Não quero desencorajar ninguém aqui aos estudos. Pelo contrário, eu tenho certeza que Deus quer levantar pessoas aqui que tenham influência nos seus locais de trabalho, que sejam bem-sucedidos em suas carreiras, mas que jamais, desenvolvendo a sua carreira, você esqueça da missão que o Senhor nos deu, que é sermos uma família de muitos filhos, sempre, sempre semelhantes a Jesus. E se hoje você não tem alguém que te aconselha nessa visão, não é na visão da Gisele, não é na visão do líder que for, mas é na visão do Senhor, não durma hoje sem você buscar aconselhamento. Se você tem dificuldade em buscar o Senhor em jejum, em oração, se você consegue passar o dia inteiro sem ter fome de Deus, irmãos, não liga o sinal de alerta não. Para tudo e corre para os braços do Pai. Porque é impossível você ansiar pelo Senhor, querer do Senhor e conseguir passar um dia inteiro. Isso é anorexia espiritual. É achar que você já está gordo não comendo nada.
e achar que você não precisa de ninguém. Porque, já vivo tanto tempo assim. Não falo isso para falar, procurem a mim. Se quiser, pode vir. Se você tem líder, eu vou ajudar o teu líder a ajudar você. Porque eu também busco para mim. E homens, a gente está encerrando aqui a passagem. Se vocês não têm claro a missão não, digo o propósito. Porque dentro de cada lar, Deus vai direcionar algo diferente. Eu tenho 2 filhos, tem pessoas que têm 3, que têm 4. Para cada filho, Deus vai direcionar um caminho a ser percorrido. Se o propósito é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, eu tenho certeza que o nosso Pai, o nosso Deus, tem para cada um de nós uma especialidade diferente. Se você está nesse banco aí há muito tempo, isso daí não é só para os homens, né? A respeito de aconselhamento, não. É a segunda coisa que eu queria falar. Não durmam sem falar: Senhor, qual é o meu chamado? Qual o meu chamado? Deus não chamou ninguém para ficar sentado aqui no banco. Perfeito? Nenhum pastor na face da terra é. Porque a palavra do Senhor diz que Ele olha para a terra e não vê um justo perfeito sequer. Mas se o Senhor tem um chamado, é porque a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. E nessa onda de trabalhar, todo mundo quer ser igual aos que são referências na mídia. Mas Deus não quer que você seja igual a ninguém. Deus quer que a Sara seja a Sara, a Janaína seja a Janaína, na melhor versão dela cada dia, é claro. Todos os dias nós precisamos melhorar. Pedir para que vocês fechem os olhos agora, juntamente comigo, e vamos orar ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe que de nós mesmos nós nada de bom, Senhor, podemos oferecer. Eu sei que essa palavra, Senhor, não é de entristecimento, mas pelo contrário, o Senhor quer encorajar essa igreja a sair do estado que está. E agora, no final da mensagem, nós podemos entender o porquê nós precisamos nos esforçar. Precisamos, às vezes, sair do lugar que nós estamos para nos achegar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence a cada um de nós, a começar de mim, do pecado, do juízo e da justiça, nos faça estar alinhado com o Senhor, alinhado com o Teu Espírito Santo, a fim de que nós, como igreja, falemos a mesma língua. O Senhor não quer que sejamos iguais, senão o Senhor nos criaria como um lote em série, para que todos nós fôssemos iguais. Mas dentro da peculiaridade de cada um, em nome de Jesus, clamamos para que todas as correntes do maligno, que todos os sofismas que faz com que venhamos nos afastar uns dos outros, a sermos dispersos, assim como o Senhor dispersou esse povo que construía essa torre de Babel. Senhor, a maneira com que eles fizeram, a intenção foi errada, mas nós temos que aprender com as estratégias que esse povo teve. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, e nos dê sabedoria para aplicar a Tua verdade todos os dias, para cumprirmos a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, toca os nossos corações, Senhor. Transforma-nos, Senhor Jesus, à medida que nós nos rendemos ao Senhor, que o Senhor venha nos transformar. Eu profetizo aqui, Senhor, que para esses grupos caseiros, onde o cuidado é de perto, que venha, Senhor, o Teu crescimento. Não o crescimento que nós esperamos, mas o crescimento que o Senhor projetou para esse lugar. Assim como os outros lugares também, que honram o Teu nome, que glorificam o Teu nome. Que a Tua qualidade, Senhor, a qualidade que vem do Teu Espírito Santo, se estenda para eles. E que a unidade
que é do Teu Espírito, venha reinar, Senhor, em nós. Que o Teu Espírito, que conhece os nossos corações, que sonda os nossos corações, venha reinar e impetrar o Teu querer, a Tua vontade boa, agradável e perfeita para cada um que está nesse lugar aqui hoje. Porque essa palavra é para cada um que está ouvindo ela agora. Não é para aqueles, Senhor, que não estão aqui. Não é para aqueles que não estão ouvindo. Mas para cada um que tem recebido em seu coração o senhorio de Cristo. Guarda-nos, Senhor. Continue a ministrar os nossos corações, a fim de que possamos agir conforme o Teu querer e não o nosso. Que todas as nossas vontades estejam subjugadas à Tua, que é melhor e maior para cada um de nós. Abençoa os meus irmãos. Nesse momento ainda de olhos fechados, eu gostaria que você, que teve os seus sonhos frustrados, mas que também não tem preocupação até o momento, não teve preocupação todos os dias de cumprir a missão do Senhor, levanta sua mão. Não vou pedir para ninguém vir à frente, nem agora nem depois. Mas se você entende que você não tem cumprido a missão do Senhor, levanta sua mão.